Olá, senhores. Meu nome é João Nazareno Pedroso de Oliveira. Eu sou professor de Criminologia, Direitos Humanos e Medicina Legal da Central de Concursos. Hoje vamos conversar a respeito da correção das questões de criminologia da prova relativa ao concurso para a carreira de escrivão de polícia. Ok? Vamos lá então. Questão número 51. A criminologia, também conhecida por criminologia, ok. A resposta é a resposta D, sem dúvida. A microbiologia, também conhecida por criminologia clínica, estuda a pessoa do criminoso em busca de sua ressocialização. É isso mesmo, pessoal. A microcriminologia é um ramo da criminologia científica que tem por objeto estudar o criminoso do ponto de vista médico, psicológico, social, visando, objetivando a sua ressocialização, ou seja, a reinserção social. Ok? Vamos à próxima questão. Questão número 52. A criminologia dos dias atuais, dentre as respostas elencadas, a verdadeira é a alternativa A. A criminologia dos dias atuais é uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada. Devemos nos lembrar que a criminologia, conforme previsto no final do século retrasado, começo do século passado, por von List, a criminologia é uma ciência que caminha integrada com o direito penal e também com as políticas criminais. Ok? 53. São teorias do consenso as teorias. Muito bem. A resposta, pessoal, é a alternativa E, a resposta, portanto, correta, que diz: são teorias do consenso as teorias da desorganização social, da neutralização, da associação diferencial. Sem dúvida, devemos nos lembrar que fazem parte das teorias do grupo conflitual a teoria crítica, também chamada de radical, e a teoria do labeling approach, também chamada de teoria do interacionismo simbólico, da rotulação, do etiquetamento, da reação social, da estigmatização, enfim, são vários os sinônimos, né? E são as teorias que fazem parte do grupo conflitual. Portanto, as do grupo consensual são as que constam da alternativa E. Lembrando que nesse grupo, além da neutralização, nós temos ainda a teoria da associação diferencial, temos a teoria estrutural funcionalista da anomia, a teoria da subcultura delinquente e não podemos nos esquecer da Escola de Chicago com a sua importante teoria ecológica. Vamos à seguinte. Questão número 54. A corrente de pensamento criminológico que aponta como técnica utilizada pelo criminoso para a sua autojustificação um procedimento racional em que atribui a culpa pelos seus atos antissociais aos agentes públicos encarregados de sua punição, policiais, membros do Ministério Público, magistrados, os quais seriam corruptos, parciais e inescrupulosos. É denominada teoria, sem dúvida, pessoal, resposta alternativa C, teoria da neutralização. Trata-se da teoria de Sykes e Matza, dois autores, que tentam explicar que o criminoso procura justificar a sua conduta tentando desclassificar, macular os agentes que fazem parte da persecução penal. Tentam justificar a sua atividade criminosa chamando policiais de corruptos, promotores, né?
juízes, também de pessoas que também cometem crimes do colarinho branco, portanto, também afeitos à criminalidade, e dessa maneira tentam diminuir a reação social em relação aos seus crimes e também justificar a sua atividade criminosa. Portanto, resposta correta, a teoria da neutralização. Vamos à seguinte questão. Veículos de comunicação em massa de todo o país noticiaram em 12 de junho de 2012 que a região dorsal da estátua do Cristo Redentor de Belo Horizonte foi pichado naquela madrugada por 2 homens, com a inscrição Ronaldinho 49, SIC, em homenagem ao novo craque do Clube Atlético Mineiro. O comportamento desses indivíduos é relacionada à teoria sociológica. Resposta correta, alternativa D. Sem dúvida, a relação se verifica à teoria sociológica da subcultura delinquente. Lembrando que a subcultura delinquente, estudada inicialmente por Albert Cohen, quando lança a sua obra extraordinária em 1955, The Delinquent Boys, né? Os jovens delinquentes, e desde então esse é um assunto muito estudado por todas as gerações até hoje, e nós temos grupos da subcultura delinquente presentes e que têm trazido grandes problemas à sociedade, não só à sociedade brasileira, como também à sociedade mundial. Podemos colocar aí os grupos neonazistas, né? Aqui no Brasil, os carecas do ABC, o Comando Vermelho, né? O primeiro comando da capital, ADA, Amigo dos Amigos, né? Nós temos hoje subculturas delinquentes especializadas em espancar e colocar fogo em moradores de rua. Nós temos gangues, portanto, subculturas delinquentes especializadas em atacar e agredir usuários de drogas. Enfim, nós temos vários subgrupos que andam e rondam, sobretudo às noites e às madrugadas, por todo o Brasil, principalmente nas grandes capitais. Então, as subculturas delinquentes têm sido uma preocupação muito grande por parte de todos nós, das autoridades e do Estado. Próximo teste, 56. Assinale a alternativa correta a respeito da vitimologia. Bom, pessoal, aqui a resposta está bem objetiva e bem esclarecedora, né? É a resposta B. A vitimologia estuda o papel da vítima no episódio danoso, o modo pela qual participa, bem como sua contribuição na ocorrência do delito. Assim tem sido desde o advento da vitimologia, através do seu autor, o ícone, né? Benjamin Mendelssohn, quando a partir de 1947 começa a fazer conferências tratando do tema vitimologia, começa a conquistar apoio das autoridades governamentais daquele momento, daquela época. A vitimologia vai crescendo, vai ganhando corpo. Simultaneamente, a vitimologia, nós temos a Organização das Nações Unidas, que foi criada em 1945, que está fazendo um grande trabalho no que diz respeito à paz mundial, à segurança internacional e, sobretudo, direitos humanos. E outro caminho que também, junto com a vitimologia, foi melhorando a situação do ser humano no planeta e fazendo do indivíduo, do ser humano, um sujeito ativo do direito internacional, que foi um passo muito importante no que diz respeito às questões sociais para a humanidade. Próxima questão, número 57. Entende-se por sobrevitimização? Pessoal, resposta A. Por quê?
sobrevitimização é o sinônimo de vitimização secundária. E como está previsto na alternativa A, vitimização secundária, a qual consiste em sofrimento causado à vítima pelas instâncias formais da justiça criminal. Sem dúvida, todos os danos, todos os prejuízos que possam ocorrer em razão da persecução penal, seja na instância policial, seja na instância judicial, sem dúvida nenhuma, vão caracterizar a vitimização secundária, também chamada de sobrevitimização. Inclusive, não podemos nos esquecer que é justamente a sobrevitimização que acarreta o número de crimes que chegam ao conhecimento do Estado. As pessoas, muitas vezes, se sentem inibidas, se sentem sem estímulo para poder levar a notícia do crime ao conhecimento do Estado, porque sente que vai ter novos prejuízos, novos danos, novas desvantagens, e isso acaba desestimulando. Em sendo um crime pequeno, a maioria dos crimes de pequeno potencial ofensivo, sem dúvida, acabam não chegando ao conhecimento do Estado. Isso é muito ruim, porque atrapalha, né, todo o planejamento do Estado no sentido de exercer a segurança pública. Então, muito importante que esse número de casos, que também é conhecido como cifra oculta ou ainda cifra negra, é muito ruim que isso ainda ocorra, porque atrapalha todo o trabalho, todo o planejamento, como já disse, para a segurança pública. Vamos à próxima questão, questão número 58. São conhecidas por os crimes que não são registrados em órgãos oficiais, encarregados de sua repressão, em decorrência de omissão das vítimas por temor de represália. Sem dúvida. O termo aí, conforme já expliquei, durante a explicação da questão anterior, são conhecidas por cifras negras. Aqui, quero lembrar que não devemos usar a palavra negra ou palavra preta para as questões que não são boas, as coisas ruins, as coisas que não são boas, não devem ser mais relacionadas com a palavra negra ou com a palavra preta, seguindo um novo curso dos direitos humanos nos tempos atuais, né? Então, alguns autores ainda usam o termo cifra negra, mas o que nós recomendamos é que se use o termo cifra oculta, ok? Questão número 59. As políticas públicas de prevenção criminal terciária têm por público-alvo, muito bem, prevenção terciária, pessoal, é aquela prevenção em que todo o trabalho deve ser feito junto ao preso, junto ao recluso, junto ao cidadão que cometeu o crime, no sentido de promover a sua ressocialização. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que deve ser feito de forma multidisciplinar, em todos os aspectos, visando aspectos psicológicos, sociais, médicos, enfim, para que nós possamos fazer com que esse indivíduo tenha nova orientação, novas oportunidades, acredite no Estado, acredite na sociedade e volte a trilhar o caminho do bem e possa assim sair da criminalidade. A isso chamamos prevenção terciária. Infelizmente, no nosso país, poucos investimentos, praticamente nada tem sido feito nessa área. Mas nós temos certeza que quando isto ocorrer, nós teremos resultados significativos, excelentes resultados, sem dúvida. Questão número 60. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das características da função retributiva da pena, segundo a teoria absoluta. Muito bem. Senhores, analisando as respostas, nós vamos verificar que a resposta correta é a que está
expressada na alternativa E. Responsabilidade penal individual, a pena não passará da pessoa do condenado. É verdade. Lembrando que são 3, né, as características da pena. Primeira característica, legalidade. A pena sempre deve estar prevista, sempre deve estar tipificada na lei, né? O princípio da proporcionalidade. A pena deve ser sempre proporcional ao delito cometido, né? Ao potencial ofensivo e também aí as circunstâncias que estão juntas do crime que foi cometido. E, finalmente, o que nos toca na questão 60, a característica da personalidade, ou seja, nenhuma pena passará da pessoa do delinquente, conforme expressa a alternativa E. Portanto, resposta certa, alternativa E. Agradeço a todos e vamos nos reencontrar durante as aulas com o objetivo sempre de podermos ter sucesso nos concursos públicos. Um abraço a todos.